bem-vindos a mais um episódio de Kotaro. E neste episódio descobrimos mais do vício do Kotaro pelos lenços. O episódio começa com o Takuya todo catarrento, que esqueceu seus lenços em casa. E cada um dos coleguinhas oferece um lenço diferente, vindo de uma caixa com meio que uma espécie de personagem dentro. E quando o Kotaro oferece um por Takuya, são lenços macios e hidratantes. E as crianças? Nossa, isso é tão simples! Daí, mais tarde, meio que o Kotaro vai meio que no supermercado, claro, com o Karino o seguindo, e a funcionária conhece o Kotaro. E meio que a funcionária, seus lenços novos chegaram, Kotaro. E meio que o Karino, uma caixa com 312 ienes? Isso tá caro demais. Bom, o Kotaro sim fala que são esses lenços. E a meio que a funcionária mostra novos lenços. E ela fala que são suaves, e ele, que qualidade! E o Karino, ele lê ingredientes de lenço. São muito suaves, então eu gosto bastante. Há muitos ingredientes de qualidade. Ele liga pros ingredientes do lenço. Depois, o Kotaro tá com lenços novos e eles vão conversando sobre lenços. E meio que o Kotaro dá uma de 5, dizendo que os lenços hidratantes sugam a umidade do ar e fala que eles ficam doces. E daí o Karino começa a pensar sobre isso, já que ele lembra que quando o Kotaro chegou, ele deu lenços pra ele. Não só pra ele, mas como todos os vizinhos. Em casa, o Karino tá escrevendo seu mangá e meio que na TV tá passando meio que histórias íntimas de pessoas. Bom, o cara fala que meio que quando meio que ele era pequeno, ele saía os pais dele saíam muito de casa. E meio que eles não tinham dinheiro e nem tinham comida. Então, enquanto os pais dele estavam fora, ele comia os lenços da casa pra aguentar a fome. E o cara ainda cita a mesma palavra que o Kotaro disse mais cedo pro Karino. Lenços são doces. E eu fiquei com a mesma cara do Karino, perplexo. Bom, o Karino meio que não expressa tanta coisa. A cara do Karino tira muita atenção, mas mesmo assim é pesada essa cena. O que foi que você fez? Enquanto eles estavam fora, eu comi os lenços da casa pra conseguir aguentar a fome. Na verdade, lenços são bem doces. Logo, eles são mais doces. Voltando pro dia seguinte no mercado, o Karino meio que pergunta pro Kotaro se os lenços que o Kotaro comprou tinham um gosto doce. E meio que o Kotaro, provavelmente, mas os que eu comprava antes são muito mais doces. E quando o Kotaro tava examinando mais uma caixa de lenços, meio que o Karino dá os mais baratinhos, dizendo, olha, você não pode continuar comendo lenços. E meio que o Kotaro compreende. E daí, mais tarde em casa, o Kotaro faz um grande almoço pra si mesmo. Vai comendo e meio que ele é atendido pelo honorável vizinho. Meio que ele veio pra dar o boletim da vizinhança. E o Karino percebe que o Kotaro fez muita comida. E meio que o Kotaro, não se preocupe, eu como dessa forma. Bom, daí chega a Mizuki, que se esqueceu de escrever no boletim da vizinhança. E vê meio que toda a comida que meio que o Kotaro fez. E meio que a Mizuki quer provar e o Kotaro, à vontade. E meio que o Karino, se ela quiser comer, eu como. E o Kotaro, quem te convidou? Eu vou pagar pelo custo da comida, tá? Se a Mizuki vai comer, eu também vou. Quê? Mas por quê? Bom, depois da comida, o Karino se pergunta do porquê que ele fez tanta comida. A Mizuki acha que ele é meticuloso. E daí, em um dia de jantar, Kotaro recebe Karino, Mizuki e o Tamaru. Bom, o Tamaru tá ansioso pra ver quanta comida ele vai fazer. E meio que quando o Kotaro finalmente meio que fez o seu prato, é só um grande prato de salada. E meio que todo mundo pensa, é só isso? E meio que o Kotaro, eu quase me esqueci. E meio que o Kotaro, pronto, preparei uma música ambiente pra todo mundo. E todos, música ambiente! Eu preparei uma música ambiente para hoje. Música ambiente? Bom, Karino tenta perguntar, mas meio que uma pergunta soa mal e meio que o Tamaru, Karino, seu desgraçado. E meio que o Kotaro, esse refogado de carne e salada fica mais gostoso ainda. Por favor, come. E daí todo mundo come e meio que todo mundo acha bom. E o Kotaro vendo isso meio que fala, acho que hoje eu não preparei tanta comida. Na verdade, nem precisaria pra ter companhia. Ou seja, o Kotaro só fez muito prato só pra meio que ter companhia. Daí, no jardim de infância,
A professora vai se preparando. E meio que a professora estava cansada. E ela fala que enquanto ela estiver perto das crianças, ela precisa abrir um sorrisão. E meio que ela vai preparar os papéis para o dia da família. E meio que ela vai escrevendo os papéis. Enquanto ela escrevia, meio que ela percebeu que desde que ela começou a ser uma professora, ela não viu o Kotaro abrindo nem um sorrisinho. Ela pensa que ele tá entediado, mas ele canta, dança e ainda brinca com os amiguinhos. E meio que o Kotaro, professora, passa a representar o sol sorridente. E meio que a professora, o sol sorridente tá sempre sorrindo e o Kotaro não sorri. Bom, o Takuro pergunta se ele consegue fazer isso. E daí vemos o sorriso do Kotaro. E meio que todo mundo fica surpreendido, a professora meio que sorri e internamente, eu sei que é o sorriso dele, que lindo! Ele sorriu! Então o sorriso do Kotaro é assim! E o Kotaro sorri pra professora e meio que ela, seu sorriso é lindo. Internamente, o que é isso? Depois da escola, meio que ela pergunta pro Karino como é meio que o Kotaro em casa. Bom, o Karino fala que essas pessoas do Kotaro sempre são Kotaro. E a única vez que ele sorriu foi quando ele desenhou meio que os curativos dos machucados. Meio que a professora explica que o Kotaro escolheu um personagem sorridente. E meio que isso a surpreendeu um pouco. Mas se ele fosse mesmo, ele fica um pouco mais aliviado. E meio que o Karino já entende. Ele meio que sabe o motivo dele ter falado que é bom infringir. Ele fala que ele perdeu seus pais quando ele estava no ginásio e acabou indo morar com os parentes. No começo ele se reprimia muito. E agia como se as coisas que ele não gostava meio que não eram nada demais. E meio que ele fala que ele aponta que talvez o Kotaro tenha uma dificuldade com os pais. E talvez meio que ele esteja fazendo a mesma coisa que ele fez no passado. Se ele não lê meio que as pessoas das pessoas, meio que ele não atende a ela. E daí vemos meio que a peça fofa das crianças. Depois da peça, meio que a professora elogia o Kotaro, dizendo que o sorriso dele estava lindo. E ela fala que ela espera ver esse sorriso quando ele esteja sendo ele. E meio que o Kotaro entende, já que meio que ele só consegue sorrir quando ele está atuando. E ele fala, a situação é parecida com a minha, né? Ele meio que consegue apontar que ela estava muito cansada. E ele sempre soube, meio que isso surpreende a professora. E ela consegue sorrir naturalmente. E ela agradece o Kotaro. Daí à noite vemos um cara meio que andando em direção a uma montanha, onde temos um flashback dele falando com o seu chefe, já que ele tem um compromisso com alguém, que vai ver uma chuva de meteoros persedas. E meio que esse alguém é o Kotaro. E meio que esse cara também é fã do Tono-sama. E o maluco tem a voz do Subaru. Tchan, 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 tchan. Nova noite acabou de chegar. Agora, corta, corta, corta. Ele é o mais incrível, forte e gentil, Tono-sama. O nome meio que desse cara é Ryota. Bom, Ryota pergunta se ele foi sozinho, já que é arriscado. E ele fala, não era demais, veio do trabalho, Ryota. Bom, Ryota agora é um carpinteiro, mas novato. E meio que ele já fez 18 anos, saindo daquele lugar. Então o Kotaro fala que ele, naquela hora, ele fugiu tão apressadamente que não pôde se despedir de todos. Ele pede perdão, especialmente a ele e o Tatsuki. Bom, meio que o Ryota já ficou sabendo que meio que o pai do Kotaro descobriu que ele estava lá. E ele foi à casa dele e a coisa ficou bem feia. Então ele meio que não deve se esquentar com isso. E meio que o importante é que o Kotaro lembrou da promessa deles. Então ele o perdoa. E daí temos um flashback fofo deles, do Ryota mostrando uma foto de estrelas. E o Kotaro gosta, já que é a marca registrada do Tono-sama. Então meio que o Ryota fala, quer ver as estrelas? E o Kotaro meio que quer ir com ele. E daí o Ryota leva o Kotaro para tirar foto das estrelas, fofinho. E eles tiram tantas que eles vão mostrar pro Tatsuko. E ele fala da chuva de meteoros e eles meio que fazem essa promessa. E até que esse flashback é muito fofinho. Fotos delas. Olha, são as que eu tirei com essa câmera. Que incrível! Eu também as aprecio. É a marca registrada de Tono-sama.
Então, fora do flashback, meio que o Kotaro devolve meio que a câmera digital do Ryota quando ele saiu com pressa. E só fez isso só para meio que ter essa memória com o Ryota. E meio que o Kotaro a pegou, não pela câmera sim, sim pelas memórias. E ele dá o chip de memória pro Kotaro, que fica muito feliz. E daí existiram fotos das estrelas cadentes. E daí temos a incrível volta do Kotaro para o honorável editor, que trouxe os manuscritos do Karino. E meio que o editor perguntou onde está o Karino e meio que o Karino caiu por conta de um resfriado. Bom, o editor pergunta se não foi perigoso e meio que o Kotaro, não, é mais perigoso do que o Karino nesse estado. E o editor, Enquanto o editor vai olhando os manuscritos, meio que o Kotaro já percebe que meio que o editor tá muito cansado. E pergunta se ele tá se alimentando e meio que o editor, estou bem, garoto. E meio que fala que a esposa dele meio que ajuda ele. E daí o Kotaro, chocado, fala isso. Foi capaz de desposar uma mulher? E ele também fala que ele tem filhos, então meio que o Kotaro pega as páginas e fala, vai pra casa, descanse bem. E aposto que suas crias estão solitárias. Então meio que o editor olhando pra espadinha do Kotaro meio que fala, quer fazer mais pesquisa de campo? E meio que ele fala, eu não quero essa uma pesquisa de campo. E meio que o cara fala, tem Tono-sama. Então meio que o Kotaro meio que vai, só não antes de olhar pra um belo Tono-sama. E vemos meio que o Kotaro também brincando de videogame, pra mostrar que não é uma criança adulta, e sim uma criança que age feito adulto. E daí o editor mostra um Tono-sama de 2 metros. Mas logo depois o Kotaro se acerca com o pão e fala, isso é um grande serviço a mim. Depois, quando o Karino já se recuperou, o Fukuno de visita o Karino. E meio que o Karino soube da aventura do Kotaro sobre o esquadrão editorial. E meio que o cara fala, olha, Karino, eu só disse que eu só tenho esposa e filhos. E o Karino, o quê? Ele agiu dessa forma. Ele fala que ele tem essa impressão, já que ele vê os seus filhos constantemente no Kotaro. E ele fala que ele é extremamente maduro para a idade dele. E ele pensou que ele devia animar um pouco o Kotaro. Ou seja, dando a alegria de ser criança. Fukuno, você é um dos adultos que percebe o que é o Kotaro. E assim que ele vai embora, o Kotaro diz meio que fala pro Fukubo, fala, olha, eu posso contribuir uma outra pesquisa de campo. E por fim, vamos ao sketch do supermercado, onde o Kotaro se depara com uma mulher com um bucho grande. E meio que a moça que também conhece o Kotaro fala, olha, as amostras são linguiças. E meio que o Kotaro vem e fala, comparei todas. E daí no dia seguinte, sopa de milho e batata, depois pão de Viena. E a moça já suspeita que ele tá sendo generoso ultimamente. E o Kotaro continua olhando pra barrigona meio que da moça. Bom, ele fala que está preocupado por conta do estômago dela. Meio que o Kotaro acha que quando meio que uma coisa é descartada, ela vai ter que comer isso inteiro. E meio que a moça explica que meio que tem um bebezinho dentro dela. Garante que ela não tá sendo forçada a comer o que não se vende. E entendeu o motivo dele tá comprando meio que tudo isso. E meio que o carinha o Kotaro acha que, olha, sua barriga não é um pêssego, né? Sua barriga não é um pêssego, é? Isso porque lá no Japão tem uma história de um bebê que vende o pêssego, que é por conta da lenda do Momotaro, que veio de um pêssego. E ele vai pra Onigashima pra meio que ir junto de um cachorro, um macaco e um pássaro pra eliminar todos os demônios. Bom, teve um caso parecido com o Yusei, isso aqui em vez de vir um santo, adivinhem. Bom, a moça fala que meio que os bebês são feitos de amor, que quando um pai e uma mãe se amam muito, muito mesmo, dá um bebê. Ou seja, uma maneira para não explicar pro Kotaro o que é sexo. Contudo, finalmente explicando pro Kotaro, e a moça fala com muita alegria que o bebê vai ser um presente, enquanto o Kotaro só fica cabisbaixo, pois não sabemos a verdadeira história dele. Então ele vai perguntando pro gatinho se ele lembra se o pai dele ou a mãe dele meio que demonstraram amor um pelo outro, porque ele não se lembra de nenhuma. E se pergunta se ele tá preenchendo esse requisito de presente um pouco.
Bom, daí vem a senhorita Kobayashi, que dá mais um presente. E assim que meio que ela vai embora, ela vai lendo o diário. E ela percebe que tem uma 8ª página, que é se esforçar para ser um presente. Parece que essa página pegou pesado. Bom, esse episódio já começa com um soco no estômago, com a revelação que Kotaro comia lenços. E também mais um pouco sobre a vida passada do Kotaro, que ele já teve amigos, incluindo o Ryota. E também vemos o Kotaro sendo uma criança. Pelo menos por enquanto. Bom, esse foi o episódio 5 de Kotaro. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe. Monotobiz e fui.